estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre o quadro econômico da Rússia. Para entendermos bem este tema, obviamente temos que pensar algumas coisas a respeito. Primeiro, o que é este quadro econômico? E mais, como isso se deu dentro da relativa mudança da economia planificada para a economia de mercado que vivemos na atual conjuntura? Primeira coisa a destacar é relacionada às características gerais. Rússia, país de grande dimensão territorial, maior dimensão territorial, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, que divide entre uma porção oriental, que é asiática, e uma porção mais ocidental, ainda no Oriente, mais europeia. Dentro disso, também devemos observar que possui uma amplitude de 11 fusos horários. Só aí a gente já destaca um grande problema na Rússia, visto a dimensão onde ela fica, com áreas muito ao norte, com grande comprometimento em termos climáticos, e áreas mais ao sul, que também tem comprometimento graças à dimensão de montanhas, desertos e áreas que devem ser observadas ali. Mas, olhando para o quadro econômico, temos que representar a diferenciação da evolução da Rússia no que diz respeito à história da sua economia. Passou por um período chamado período socialista, que vai de 1922 até 1991. Nesse período, literalmente, estratificou e participou ativamente da Guerra Fria, e temos que ter a noção de que não era só a Rússia, era uma junção de países, 22 países, que pelo próprio nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formavam um grupo no qual se estabelecia uma economia planificada, ou seja, o governo tinha total controle e não tinha distinção, não havia classes sociais. Havia uma dirigência e essa dirigência fazia com que houvesse uma planificação na produção. Isso no decorrer do processo da Guerra Fria provou ser desgastante e no decorrer do processo foi deixando em haver uma sustentabilidade econômica necessária pela constante administração de capital. E isso fez com que gradativamente essa economia planificada fosse entrando num processo de degradação, chegando ao seu ápice em 1991, quando então a Rússia separa dos outros países, então volta a ser Rússia e volta à atual economia em que nós vivemos hoje. Ou seja, a Rússia era capitalista, durante o período do socialismo passou a ser economia socialista planificada, em 1991 voltou a ser capitalista. Então isso é uma das principais características que você deve destacar. Neste retorno, o que foi feito? Privatização de empresas estatais, estimular a concorrência, busca de lucro, liberdade econômica, liberação de capital e literalmente abertura ao capital estrangeiro também. Dessa forma, muitos problemas foram atravessados até que a gente possa observar a Rússia atual. Problemas ligados à distribuição de verba, distribuição de moradia, adequação escola, saúde e sociedade, uma série de problemas que, olhando a imagem, você percebe não são diferentes de muitos outros países no planeta. Aqui percebemos que logo no início da década de 90, finalzinho da década de 90, percebemos este problema ligado a salários bem acentuado, mas que a partir do ano de 2000 a gente percebe uma ascensão e uma relativa positividade no que diz respeito a salários, mostrando que a Rússia foi se organizando no decorrer do processo. Isso também mostrou que, como era muito problemático o início, muitas pessoas que se destacavam dentro da Rússia fugiram da Rússia para fugir exatamente dessa situação problemática. Esta fuga se deu porque eram pessoas de um destacado potencial intelectual e literalmente foram retiradas do território russo para fazer a sua pesquisa, o seu trabalho em outro lugar. Claro que em troca de grandes salários ou melhores laboratórios de pesquisa, enfim, melhorar a qualidade de vida. Dessa maneira, a gente percebe que elas buscavam novas alternativas para melhorar sua vida. Nesse vídeo nós falamos sobre a economia e o quadro econômico na Rússia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!